Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Lucas 15, versículo 8 e versículo 9. A parábola da dracma perdida. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Senhor, que esta palavra venha tomar lugar no nosso coração e que o Senhor venha nos mostrar, através do Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor deseja fazer. O Evangelho por si só já não precisa nenhuma interpretação. O Senhor já começa a falar a cada coração, aquele que nos ouve pela TV Betânia, na sua casa e aqui na nossa igreja. Que o Teu Espírito seja derramado nessa manhã para a honra e glória do Teu nome. Amém. Sente-se, por gentileza. Nós estamos num quadro do Evangelho de Lucas, e o Novo Testamento ele é separado em quadros. Até usavam a palavra paradigma, que a gente usa muito. E esses quadros, Jesus nesse momento está conversando com os escribas, com os fariseus, com os pecadores. Queriam saber de Jesus e ele está contando um quadro sobre os perdidos. E dentro desse quadro nós temos muitas parábolas. Nós temos a ovelha perdida, a do filho pródigo, e assim segue com a sua mensagem, com a mensagem que Jesus deseja transmitir. Sobre essa mulher que procura essa dracma perdida, eu quero dizer para vocês que, às vezes, nós desviamos a nossa visão de algo que é importante por causa de desânimo, por causa de uma frustração, por falta de coragem, ou até falta de empenho. A gente não se motiva tanto, a gente não busca com aquele sonho que deseja concretização. A gente, no primeiro tropeço, no primeiro obstáculo, já vem o desânimo no nosso coração e não buscamos força para construir, para buscar, para querer, para almejar isso que nós buscamos, que queríamos. Eu quero ilustrar com uma história de um homem que virou com seu nome uma grande indústria automobilística. Eu estava na concessionária, li o quadro, falei, puxa, mas isso dá um sermão bonito pra caramba. E eu quero ler para vocês. Um homem investe tudo o que tem numa pequena oficina. Trabalha dia e noite, dormindo apenas 4 horas por dia. Dorme ali mesmo, entre um pequeno torno e algumas ferramentas espalhadas, para poder continuar seus negócios. Empenha sua casa e as joias da esposa. Quando finalmente apresenta o resultado de seu trabalho a uma grande empresa, recebe a resposta que seu produto não atende o padrão de qualidade exigido. O homem desiste? Não. Volta à escola por mais 2 anos, sendo vítima da chacota de seus colegas e de alguns professores que o chamam de louco. O homem fica ofendido? Não. 2 anos depois de haver concluído o curso de qualidade, a empresa que o recusara finalmente fecha contrato com ele. 6 meses depois, vem a guerra. Sua fábrica é bombardeada 2 vezes. O homem se desespera e desiste? Não. Reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente a arrasa. Você pensará, é claro, bom, agora sim, ele desiste. Mais uma vez, não. Imediatamente após a guerra, há uma escassez de gasolina em todo o país e este homem não pode sair de automóvel nem para comprar alimentos para sua família. Ele entra em pânico e decide não mais continuar seus propósitos? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados, todos querem as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta e logo ele não conseguiria atender todos os pedidos. Decide montar uma fábrica para a novíssima invenção.
Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia parece excelente, consegue a ajuda de 3.500 lojas, as quais lhe adiantam uma pequena quantidade de dinheiro. Hoje, 2016, a Honda Corporation é um dos maiores impérios da indústria automobilística. Essa conquista foi possível porque o senhor Soichiro Honda, um homem de nossa história, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Em nossas vidas, quantos de nós desistimos por muito menos? Quantas vezes o fazemos antes de enfrentar minúsculos problemas? Todas as coisas são possíveis quando sustentadas por um sonho e valores consistentes. Às vezes, desviamos a nossa visão de algo importante por causa de desânimo, por falta de empenho, por falta de coragem. Então, com a mulher da dracma perdida, use toda a sua força naquilo que você está procurando. Use toda a sua garra. Ela busca diligentemente até encontrar. As minhas filhas, algumas vezes, querem ajudar a carregar os pesos, as sacolas do supermercado. Quem tem criança pequena sabe como é isso. Eles querem ajudar. E eu lembro-me que a Yasmin ainda era muito novinha e carregando um saco de arroz de 5 quilos, querendo segurar aquele saco, pegando peso, e eu vendo a força, vendo a vontade dela de pegar aquele saco de arroz e levar até o local onde deveria ser colocado. O pai vê o empenho, vê a força, vê a disposição, vê o desejo, e o pai fala: eu vou te ajudar. Eu fui lá e auxiliei, não tomei dela, mas fui como auxílio, para que às vezes nós queremos que Deus realize, pegue milagrosamente um saco de arroz, coloque no lugar. Não, o pai vai auxiliá-la para ela levar aquilo. Então, use todas as suas forças naquilo que você está à procura, mas não se esqueça de contar com a presença e com as mãos do Senhor para te ajudar na sacola pesada. Não se esqueça disso. Conte com as orações dos irmãos, das irmãs da igreja. Conte com o apoio das pessoas. Conte com a mão estendida. Isso são manifestações divinas de Deus nos auxiliando com a sacola pesada que a gente não suporta. E essa mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? As mulheres geralmente colocavam essa dracma numa faixa e usavam na testa para que todos pudessem ver, para que todos pudessem notar, para que todos pudessem fazer logo a constatação. Era uma moeda grega, dracma, e praticamente o valor monetário não tinha, mas era um valor sentimental, um valor simbólico, não tinha valor de dinheiro. A gente às vezes dá valor para aquilo que traz muito retorno, mas ali está o simbolismo da aliança dos noivos, um valor simbólico, aquilo que representava para essa mulher. Os olhos dessa mulher, a força dela, o empenho dela, não estava no valor da moeda, não estava no retorno daquela moeda. Os olhos não estavam no que aquela moeda poderia ser comprada com o valor daquela moeda. Estava no casamento, estava no lar que ali era simbolicamente constituído. Então ela colocou os seus olhos nesses valores que não são perdidos nunca. Nosso maior valor, a nossa casa. Nosso maior valor, a nossa família, é a nossa igreja. Somos uma família e buscamos construir essa igreja como uma grande família. Por isso, pela nossa família, vale a pena virar o mundo, vale a pena dar nó em pingo d'água, em pingo de éter, né, que é um que uso aí também. Vale a pena. Se o valor da dracma é simbólico, levando em consideração a sua família e o casamento, ela busca diligentemente até encontrar. Ela coloca valores na sua família que não podem ser negligenciados. Vale sacrifício,
vale o esforço se aquilo que estamos fazendo é para o nosso bem, é para o bem da nossa casa, é para o bem da nossa família. Às vezes recebo uma mensagem: pastor, hoje eu não vou porque eu tenho um encontro da minha família. É lindo, maravilhoso, é assim mesmo, porque é para a família, porque é um valor que a gente não pode se perder. Às vezes, se a gente perde as coisas por falta de empenho, ou se nós, às vezes, não usamos toda a nossa força naquilo que nós estamos procurando, às vezes nós perdemos as coisas importantes por não tê-las guardado com a importância que elas mereciam. Às vezes, repito, perdemos coisas importantes porque não guardamos com o valor que elas mereciam. Às vezes temos segurança de que temos as coisas, elas não vão sair do seu lugar. Ah, está ali, isso eu nunca vou perder. Cuidado, que descaso é uma coisa perigosa. Descaso é uma coisa perigosa. A gente às vezes despreza e perdemos porque não colocamos o valor que elas mereciam. Descaso no meu lugar no trabalho. Estou tão bem lá, né? Ninguém me tira do meu lugar, eu sou o melhor. E de repente recebe uma notícia. Lugar na igreja, isso é muito comum. Moisés morreu e Deus tratou Josué: agora é contigo. Não existe ninguém substituível no reino de Deus. Cuidado como você trata aquilo que Deus colocou na sua mão. Não trate com descaso o seu lugar no trabalho, o seu lugar na igreja e o seu lugar no coração de alguém. Seja responsável. Coloque valores. Cuidado, porque nós somos surpreendidos nas nossas maiores seguranças. Os maiores índices de acidentes de carro estão próximos da nossa casa, sabia? Porque a gente tem muita segurança, conhece as ruas, conhece cada buraco. E a gente relaxa, despreza e às vezes banaliza. As dracmas, como nessa mulher, elas caem no chão. As dracmas caem no chão, se perdem dentro da nossa própria casa, se perdem dentro da nossa própria segurança, se perdem diante dos nossos olhos. A música popular brasileira diz isso: o amor estava ali e eu não percebi. Diante dos nossos olhos. Por isso, precisamos tomar medidas práticas. Tome medidas práticas para você encontrar a dracma perdida. E acho que agora que eu começo a pregar. Tome medidas práticas para você encontrar a dracma perdida. A mulher não ficou se lamentando. A mulher não ficou levantando o culpado. Ela não ficou jogando a responsabilidade sobre o outro por causa da dracma. Ela tomou medidas urgentes e práticas para encontrá-la. Ela se empenhou. Ela colocou-se de pé. Ela acendeu a luz. Ela varreu a casa e ela procurou diligentemente. Tome medidas práticas. Você não pode orar por uma questão na justiça. Você não pode orar por uma questão de injustiça com a sua vida se você não entrou na justiça ainda. Tem gente que ora: tomara que ele reveja, tomara que aquilo que eu passei. Não, precisamos tomar em alguns casos medidas práticas. Você não pode orar por um processo da justiça se você não entrou ainda. Você não pode orar a Deus, pedir ao Senhor que mude alguma circunstância na sua vida se você ainda não tomou uma medida prática. Que medidas você tomou? Você se colocou de pé, você acendeu a luz, varreu a casa, está procurando diligentemente. Que medidas práticas você tomou para que essa causa perdida que você tem na sua cabeça fosse encontrada? Às vezes, minhas irmãs, meus irmãos, às vezes algo chato, algo inconveniente precisa acontecer para que possamos acender a luz dentro de casa.
É quando acontece algo chato que a gente acende a luz da consciência e reflete: preciso mudar, preciso rever meus conceitos. Acender a candeia é permitir autoexame, é fazer reflexão, é repensar a vida. Viu como pessoas sérias demais, elas são difíceis de diálogo? Porque não refazem a vida, porque não reconstroem, porque não percebem que os outros também erram, que as pessoas pecam, que as pessoas falham, mas são sisudos, duros, inflexíveis. Quanto a esses, Deus mostrou lá no livro de Jeremias: desce na casa do oleiro que eu preciso te quebrar. E as pessoas que foram, às vezes passaram por desafios na vida, como esse homem, nosso exemplo, que experimentaram o frio da desgraça, como dizia Francisco Otaviano, esses a gente consegue o diálogo. Esses são abertos, são livres, são pássaros de asas quebradas que Deus, pelo seu poder, consegue fazer com que eles possam voar novamente. É fazer um exame de si próprio, da família, onde você vive, acender a candeia, acender a luz dentro de casa, é isso. Em algum momento nós perdemos a clareza das coisas. Em algum momento nós ficamos tão sérios e tão chatos ao mesmo tempo, que nos desviamos da verdade, da justiça, da retidão, da simplicidade, do erro que nós falhamos, que nós tropeçamos. Outro dia eu preguei, falei uma coisa sobre, eu conversava com outro pastor sobre pregar. E a gente, quando conversa sobre futebol, né, seleção brasileira, não jogou bem, a gente vai dizer, o Neymar não jogou bem hoje, né? Aí por isso que no jogo a seleção não ganhou. O pastor, ele precisa pregar bem sempre, ele precisa orar bem sempre, ele precisa sorrir sempre. E em algum momento nós achamos que é um super-homem, não é. Em alguns momentos nós também fomos permissivos com o erro, e depois se tornou uma coisa habitual, normal. Banalizamos, fechamos os olhos até para o erro dos nossos filhos. Eu já faço isso, com uma de 7, outra de 5. Às vezes fechamos os olhos para os erros dos nossos filhos, porque a gente tem medo de ser visto como chato, né? E ela diz: papai, tá chato. Mas a gente tem que ser chato, né? Tem que insistir, tem que colocar no lugar. Acender a candeia significa permitir exame dentro de casa, e dentro do coração, e dentro da vida. Deus também, Deus permite que dracmas se percam. Deus permite que dracmas caiam das nossas mãos e se percam. Deus permite. Existem pessoas que se conformam com 9. Existem pessoas que estão satisfeitas com 9. Tem gente que fala: poxa, eu tinha 10, perdi 1, eu tenho 9, tá bom. Estou satisfeito. Para que uma? Não se sinta satisfeita com 9, porque Deus, não é isso que Deus quer de nós. Deus deseja, Deus não quer que nós nos conformemos, embora tenhamos 9. Se as coisas não vão bem, temos que procurar, e procurar fazendo com que elas melhorem. Por isso, não se conforme com 9, busque as 10, busque a plenitude, busque ter uma vida em excelência. A partir de hoje, quantas pessoas estão preocupadas com o nome escrito no livro da vida e se esquecem de viver a vida em abundância que Jesus prometeu agora? Então, busque diligentemente, porque se nós nos conformamos, as coisas continuarão perdidas. Se a gente se submete, tudo continuará do mesmo jeito. A mãe às vezes perde valores com o pai, porque a gente aceita às vezes calado, porque não quer ser chamado de chato. A mulher às vezes, e muito disso, o casamento, aceita passivamente ser oprimida, quieta, calada, submete uma relação com uma pessoa de opressão. Não é isso que Deus
deseja para uma família. Não é isso que Deus deseja para uma mulher. E aos poucos, vocês conhecem casos assim, essas mulheres vão se anulando, vão morrendo aos poucos, vão se distanciando daquilo que realmente era humano. Elas vão se distanciando daquilo que Deus esperou para elas, uma vida autêntica, uma vida nobre. Quanto menos você luta para que as coisas mudem, menos valor você tem. As pessoas te valorizam quando você luta, quando você mostra o seu valor. É aí que está a dinâmica do sucesso. E essa mulher se empenha. Se as coisas estão perdidas dentro de casa, não vão ficar, porque eu vou acender a luz, vou varrer essa casa e vou procurar diligentemente até colocar os pingos nos is. Tome medidas necessárias para encontrar o que se perdeu dentro de casa. Tome medidas necessárias para encontrar o que se perdeu dentro do coração. Último, sétimo conselho. O maior problema da dracma é que ela não sabe que está perdida. O maior problema da dracma é que ela não sabe que está perdida. Diferente do filho pródigo. O filho pródigo, sua consciência fez ele refletir: eu estou no lugar errado, eu preciso retornar. Muitas mulheres e muitas pessoas continuam perdidas dentro de casa, porque não sabe que está perdido. Porque quando encontra um amigo que quer acender a luz da consciência dele, ele reclama, briga com o amigo. E às vezes está falando uma verdade, mas ela não sabe que está perdida. Uma moeda perdida, ao contrário do filho, não sabe, nem sente que está perdida e continua no canto. Continua com aquela vida, submetendo, parada, sem viver. Ela não tem consciência da situação. Não está aberto a distinguir. E quando uma moeda se perde, ela perde também o seu valor. Lembre-se, porque o valor é simbólico. Que o valor é da família. E ela só brilha quando ela está nas mãos do seu dono. E é isso que Deus deseja fazer conosco. Que a gente possa brilhar nas mãos dele. Que nós possamos nos encontrar. Agora, se ela fica jogada no chão, a moeda não tem valor algum. E nós recebemos a palavra de Deus, e que essa palavra em nosso coração tem poder de recuperar dentro de nós o valor de Deus para cada um. Você tem valor, mais valor do que a palavra, do que a Bíblia Sagrada, sabia? Tudo é relativo, mas o amor de Deus pela sua vida não é. Tudo é relativo, mas o amor de Deus pela sua vida não. Ah, pastor, que maluquice é essa? Mais sagrado do que, mais valor do que a Bíblia? É. Porque Jesus colocou a vida como norma suprema, insubstituível. Olha, a Torá, o livro sagrado, manda a gente apedrejar. Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele defendeu a vida, ele defendeu a mulher. E é isso que Deus deseja aos nossos corações. Muitos não têm consciência dessa situação. Para eles, aparentemente está tudo em ordem, né? Está tudo sob controle. Mas na verdade está tudo errado. Se recusam a aceitar que dracmas estão perdidas, insistem a dizer que está tudo bem. Na Bíblia tem um caso interessante que todo mundo cita, né? Uma mulher que diz para o profeta: está tudo bem. Já leram isso? Passam-se 5 versículos, ela reclama: o que você fez? Meu filho se perdeu. Está tudo bem assim? Quando encontra alguém na rua, está tudo bem. A pior é aquela: se melhorar, estraga. Essa aí. Esse está mal mesmo. Um desejo de se afirmar, uma vontade de mostrar para os outros o que é. Carrega um vazio que dói. Esse não se abre. Um vazio que perturba até quem pergunta se está tudo bem. Incomoda. Isso não deixa de ser ela ser uma pessoa feliz.
Quando procuramos alguma coisa perdida, pensa nisso. Quando nós procuramos por alguma coisa perdida, costumamos tentar nos lembrar onde foi que a vimos pela última vez. Te perde um óculos, onde eu vi? Onde eu coloquei? Quando nós estamos procurando alguma coisa perdida, fazemos sempre isso, tentar nos lembrar onde foi que vimos pela última vez. E essa mulher faz isso. Às vezes, é necessário voltar atrás. Às vezes é necessário recuar. Às vezes é necessário relembrar os planos que cultivamos. Lembra aquele plano, lembra aquela viagem, lembra aquele sonho. Isso é importante. Toma a segunda atitude. É hora de varrer a casa. Varrer significa percorrer a mente, percorrer o estado que se encontra a sua casa, percorrer o passado, percorrer a memória. Isso é varrer a casa. Isso é varrer a alma. Muitas pessoas se perdem dentro de casa, convívio familiar. Entra dentro de casa e pergunta: que família é essa? Que lugar que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Perda, busca, são palavras que nos assediam nesse texto, mas talvez a palavra mais importante, perda e busca, são palavras que nos assediam. Então o tempo todo a gente está lendo esse texto e está pensando nessas duas palavras, perda e busca, não é? Mas talvez a palavra mais bonita desse texto, que está ali escondida, intrínseca ao texto, é reconquista. E é isso que Deus deseja para você, reconquistar a vida que Ele te deu. Deus, Ele se manifesta, e o comentário dele sobre as questões do mundo é como o nosso, sabia? A gente passa por uma vida que está se perdendo na calçada, dormindo na rua, um mendigo, e duvido, todo mundo fala assim: por quê? Não é isso que você fala? Por que ele está vivendo assim? Não é isso que você fala? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está perdendo a vida dele dessa maneira? E Deus do céu age da mesma forma. Deus está assim: por que ele está assim? Por que ele está vivendo desse jeito? Porque não é essa vida que Deus sonhou para ele. E não é a vida que às vezes você está levando que Deus sonhou para você. Aquela mulher reconquistou algo que achou que não tinha mais chance de reaver. Aquela mulher encontrou algo que ela pensou em algum momento se foi. Reconquista é a palavra para esse dia. Reconquista é a palavra para esse domingo. Reconquista é a palavra para esse ano. É possível reconquistar o amor das pessoas. É possível reconquistar o amor dos filhos. É possível reconquistar, para quem me ouve, o respeito do marido. É possível reconquistar a admiração da mulher. É possível reconquistar a admiração dos amigos. É possível reconquistar os sonhos. Ainda é possível. Deus há de nos ajudar a reconquistar tudo aquilo que talvez por algum descuido a gente tenha perdido. Deus vai nos ajudar, Deus vai nos auxiliar, Deus está conosco. Às vezes eu escuto: pastor, eu tenho lutado, mas eu tenho consciência que as coisas não estão bem, não mudam. Peça ao Senhor que lhe ajude com o peso das sacolas. Lembra as sacolas do início? Peça ao Senhor que lhe ajude com o peso da sacola. As coisas mudam sim. Deus transforma os cenários que vivemos sim. E achando o que ela faz? Ela convoca as amigas, ela convoca as vizinhas. Venham comigo se alegrar. Venham comigo festejar, porque eu encontrei a dracma perdida. Essa é a alegria do nosso encontro com Deus, tem que ser dividida, tem que ser compartilhada. Em outras palavras, venha usufruir da vida que eu tenho, porque eu tenho vida em abundância. Eu tenho vida em abundância para transmitir vida para você. Venham se alegrar comigo. Compartilhe a alegria de restauração. Compartilhe coisas boas. Hoje é dia de acender a lâmpada da consciência, varrer a mente,
percorrer a memória, percorrer a história e buscar com diligência e obter a conquista. Reconquiste a vida que Deus te deu. Não saia daquilo se lamentando. Não saia daqui frustrado, perdido. Não. Deus lhe deu uma vida em abundância. Usufrua dessa vida. Não deixe ela se perder. Às vezes somos como crianças tentando segurar água nas mãos e ela se perde, ela foge. Não viva assim. Corra, construa, busque sonhos, almeje, planeje. E hoje é dia de reconquistar. Fique de pé, por gentileza. Coloque a mão. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, se vai achar melhor. Botar a mão no coração, já oramos. Diga assim: eu desejo reconquista para você, tá? Sua vida não está daquele jeito que você planejou? Não se conforme com 9. Não, 9 é muito bom. No colégio a gente faz assim, né? Eu tenho pena das minhas filhas. Minha filha, tirei 9. Tá ótimo, filha. A gente fica assim. Não, vamos atrás do 10 agora. É vida em excelência. É o céu já reinando dentro do seu coração, a sua vida. Senhor, às vezes planos foram embora, coisas se perderam, nós às vezes tratamos com descuido, com descaso, e era o que nós tínhamos de melhor. Eu peço nessa manhã que essa palavra encontre um novo significado na nossa existência, reconquista. Significado da nossa família, os nossos filhos e filhas. Que o Senhor nos ajude com o peso das sacolas. Que o Senhor nos ajude nesse momento que precisamos acender a lâmpada, varrer a casa e procurar. Que o Senhor venha nos auxiliar, porque precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os planos que foram religiosos não falarem nada de mim. Como é que pode as pessoas estarem indo muito à igreja, mas estarem muito distantes de Deus?